Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que já esperam esse encontro agora, que já está ficando aqui um encontro tradicional. Encontro da Rede da Resistência. Vadi Damus, direto do Rio de Janeiro. Carlos Zaratini, direto de São Paulo. Rogério Corrêa, que vai vir de Minas Gerais, daqui a pouco ele aparece aí. E eu, que sou do Rio Grande do Sul. Nós quatro estamos aqui para fazer esse bate-papo com vocês às segundas-feiras. Olha aí, ó, foi só eu falar e ele apareceu. Esse bate-papo das segundas-feiras e que o pessoal já fica esperando. Quem ainda não curtiu pode curtir, quem não compartilhou pode compartilhar. Vamos fazer uma rodadinha rápida só para dar uma boa noite, depois entramos na pauta, gente. Pode ser? Bora lá. Boa noite, Carlos Zaratini. Boa noite, Pimenta. Boa noite, Vadi Damu. Boa noite, Vadi. Das Alterosas. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Zara, Boa noite, Pimenta. Rogério Corrêa. Boa noite, Pimenta, Vadi, Zaratini. Esse trio de três aí não é fácil, não. Muito bem, gente. Olha só. A pergunta que não quer calar é uma só. Por que Bolsonaro anda tão nervoso? Gente, quem tem assistido ele no curralzinho ali de manhã, a impressão que dá é que o cara não está falando coisa com coisa, gente. Hoje ele começou a citar uma parte da Bíblia, você sabe aquela parte da Bíblia que Jesus distribuiu o pão, depois ele deu uma sumidinha, né? Depois ele sumiu um tempo, aí depois o pessoal mandava atrás dele porque queria pão. Pois é que nem o Lula. É que nem o Lula. Aí o pessoal fica aí lembrando, bolsa isso, bolsa aquilo, fica lembrando das coisas que eles tinham na época do governo do Lula, agora eu andou atrás do Lula de novo. E a outra declaração dele foi, vocês viram a Veja? Aí ele falou, eu não olho a Veja, mas o Lula estava todo bonitão na capa, né? E a outra declaração dele, quem votar no Lula vai sofrer. E que é isso, meu? O cara não está falando coisa com coisa, Zaratini? Olha, no começo do governo, o Bolsonaro ficava nervoso quando saía aquelas maluquices dos filhos dele, né? Então era a loja de chocolate, né? Era o Carluxo com aquelas fake news aí que ele usava o Twitter do pai, né? Ele pegava o Twitter do pai para brincar de presidente. Era o Eduardinho Bolsonaro querendo ser embaixador em Washington. Então aquilo ali foi dando muito problema para ele, né? Então ele ficava nervoso com a possibilidade dos filhos serem atacados. Até que naquela reunião de 20 de abril do ano passado, vai completar um ano amanhã. Aquela famosa reunião que o Salles falou, vamos passar a boiada. Ele falou, pô, querem atacar a minha família, querem atacar, e a Polícia Federal não me defende, o Ministério Público não me defende. Né? Então, aí, daí para lá, ele trabalhou para controlar, né, a Polícia Federal, controlar o Ministério Público, trocou a direção, papapá. E agora, eu acho que a causa do nervosismo dele é outra. Agora, a causa do nervosismo é ele ver que o Lula está chegando. Né? Cada dia está aí, cada dia mais gente falando, não, olha, acho que tínhamos que trocar esse cara mesmo, botar um cara com experiência e que olha para o povo. E aí ele está vendo isso, ele fica falando essas frases desconexas aí, né? Essa loucura toda. Então, acho que o grande nervosismo dele chama Luiz Inácio. Meu caro Vadi Damus, com essa larga experiência como advogado, direto do Rio de Janeiro, o que lhe parece? O que está deixando o Bolsonaro tão nervoso, deputado Vadi Damus?
Olha, obviamente, o espectro dele, o fantasma que o assombra, usa barba, né? E desde aquela, para ele, né, fatídica quarta-feira, em que o presidente Lula se dirigiu à nação, como se quem não tivesse acordado de um tempo, tivesse dormido aí 20 anos e assistisse, acordasse para assistir aquele pronunciamento do Lula, pô, isso aí é o presidente, né? Esse é o presidente. Esse é o presidente do Brasil, né? Porque não tem comparação. Agora, fora o Lula, o Bolsonaro está carregando nas costas a CPI e está carregando a cúpula do clima, em que tudo indica ele vai ser escorraçado, vai ser humilhado nessa cúpula do clima. Outro dia, o representante do Biden falou que falta seriedade ao governo brasileiro na questão ambiental. E, além do mais, ele tem que carregar nas costas quase 400 mil mortes. Então, rapaz, a vida não está fácil para ele. E é claro que o fator Lula, né, no 2022, que para ele na sensação dele, está pertinho, isso assombra, né? Isso assombra. Agora, chamar o Lula de bonitão, essa para mim é nova, essa para mim é novidade. Ele. Eu estou dizendo que o cara não está falando coisa com coisa, rapaz. Eu estou dizendo que o cara. Ele está assombrado, ele está assombrado. Assombrado, assombrado, assombrado. O Rogério, e o teu olhar aí das Minas Gerais, o que te parece? O que está assombrando? Lembra que o Temer, quando ele se mudou para o Palácio da Alvorada, ele pediu para voltar, ficou uma semana na Alvorada e pediu para voltar para o Jaburu, porque ele escutava os barulhos de corrente. E a Marcela Temer ouviu os barulhos de corrente sendo arrastada, né? E aí, uma semana fugiu de volta pro Jaburu. Será que o Bolsonaro anda ouvindo barulho de corrente lá na Alvorada e pensa que são umas algemas? Pensa que... Aquelas correntes que tinha lá em Bangu 8. Será que ele ouve as correntes e pensa numa algema? Pesadelo ele está tendo, com certeza. E o pior, né? Ele anda sonhando com Lula mesmo. Quem acha que... Quem respondeu que o Bolsonaro está nervoso por causa do Lula, acertou. Se falou 2 vezes Lula, acertou 2 vezes. 3 vezes Lula, acertou 3 vezes. Impressionante. Agora, chamar o Lula de bonitão, da capa da Veja, e comparar ele a Jesus Cristo, realmente o Bolsonaro está mais perdido do que tudo nesse mundo, né? Agora, ele tem razão de estar preocupado, porque ele não tem a menor condição de disputar com o presidente Lula umas eleições limpas. Não tem a menor condição. O governo dele é o pior governo que o Brasil já teve. Ele está desconstruindo tudo aquilo... Aí, olha o Lula bonitão aí. Ele está desconstruindo tudo que o bonitão do Lula fez. Acabando com o Bolsa Família, tirando as universidades, está acabando com tudo, acabando com o SUS, se meteu num genocídio danado. Ele não tem condições de disputar com o Lula. E o pior é que é o seguinte, atrás dele está aí essa CPI e vai vir agora o impeachment. Essa questão do impeachment vai crescer. À medida que a CPI vai carimbando na testa do Bolsonaro o carimbo de genocídio, a Câmara vai ficar pressionada a abrir o processo de impeachment. Então, os dias para Bolsonaro, se estão agora preocupantes, ficarão mais ainda. E isso é bom para o povo brasileiro, porque nós temos que interromper esse governo e começar a reconstruir o Brasil. Ainda bem que o Lula está aí de volta. Não é um Jesus Cristo, mas ajuda bem o Brasil, com certeza. Vamos colocar aí uma hashtag fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Vamos colocar a hashtag aí. Lula
2022, Lula 2022, né? Olha aí, olha. Aquela foto da Veja é do Olha o Stucker. bonitão aí, olha o bonitão. Foi o Stucker que tirou? Não sei se aquela foto da Veja é do Stucker, eu acho que não. Mas olha a cara dele, olha a cara dele a hora que ele viu a capa da Veja. Olha bem esse olhar aí. Parece um capeta, hein? Rapaz, olha bem esse olhar aí, rapaz. Olha esses olhos. Aproxima mais esses olhos para nós vermos. Olha aí. Olha aí, rapaz. Eu estou dizendo para vocês, olha esse olhar aí, tia. E não tem Photoshop, cara. É um olhar natural. Eu digo para vocês, o cara com esse olhar aí não está bem certo. Vocês não viram que no sábado de manhã ele não tinha o que fazer, pegou 2 helicópteros e foi passear aqui em Goianópolis, espalhar o vírus. Pegou 2 helicópteros para espalhar o vírus. Rapaz, mas não seria talvez a CPI, gente? Não seria a notícia da CPI? Porque esse negócio da CPI é uma dor de cabeça. Olha, tem o orçamento, tem a CPI, tem o Lula, tem o negócio do clima, tem a história dos filhos, né? Depois nós vamos falar sobre a história do Copenhague lá, que capotou no quadriciclo, né? Será que vai confirmar o Renan Calheiros mesmo? Porque o Renan deu uma declaração hoje que eles estavam indo atrás dos senadores, estão ameaçando, estão pressionando, estão tentando mudar os integrantes. O que tu acha, Zaratini? Eu acho mais difícil, né? Porque no Senado tem uma estabilidade maior. Então, se fechou no nome do Renan, é difícil. O outro que quer ser relator é aquele rapaz lá, senador lá de Rondônia, se eu não me engano, Marcos Rogério, do DEM. É um camarada muito temperamental, radialista, gosta de aparecer. Eu acho que os senadores não vão dar muita colher de chá para ele, não. Eu acho que vai acabar ficando o Renan mesmo, né, o Omar Aziz, e presidente. E eu acho que essa CPI vai pegar fundo, viu? Porque, você vê, o Tasso Gereissati, ele já veio e falou, olha, não tem jeito, nós vamos ter que investigar o governo federal. Não vamos ficar investigando o governo estadual, prefeitura, investigar o governo federal, que é quem tem a maior responsabilidade. Então, e o Tasso Gereissati, todo mundo sabe, é um cara para lá de moderado, né? Para lá de moderado. Jamais, nunca vi nenhuma radicalização no Tasso Gereissati. Então, eu acho que, para lado nenhum, né? Eu acho que ele vai acabar tendo que engolir o Renan, viu? Eu acho que vai ser o Renan o relator e dificilmente muda. Vadir, será que o Renan Calheiros, de relator, tira o sono do Bolsonaro? Atira, né? Até, o Renan, ele é um sujeito experiente, né? É um sujeito que, olha, ele usa para dormir. Como é que ele usa a máscara? Ele usa a máscara aquelas máscaras que tem no avião, que a pessoa... Bota para dormir. Aquelas máscaras que usa para dormir. Mas o Renan é um sujeito que conhece todos os atalhos, né, do parlamento, de CPI, é um macaco velho. E tem contas a ajustar com o Bolsonaro. E essa história de que falta isenção, porra, isso é parlamento, isso não é poder judiciário. Né? Falta isenção. CPI é um instrumento político, porra, de investigação. A Carla Zambelli entrou na justiça contra o Renan. Eu vi, isso é uma idiotice. Isso para ser arquivado de plano. Agora, eu concordo com o Zaratini. O Senado seria desmoralizado. Essa CPI já nasceria morta se realocam o Renan, tiram o relator do Renan. Então, ele vai ser o relator, esse Omar Aziz. E mais, rapaz, essa CPI, ela não tem diante de si moinhos de vento, não vai ser pescaria, não. Os dados já estão todos colocados, isso é sistematizar dados, é sistematizar. É relatório de TCU, é o comportamento dele em relação à pandemia, em relação à cloroquina. Rapaz, é criar o roteiro e simplesmente
problematizar, não tem. Olha, pode parecer até pretensão na minha parte, ou enfim, mas me parece ser uma CPI das mais fáceis, Rogério Zaratini. Não tem mistério essa CPI, não. Porque os dados, eles estão você não tem que ir atrás de dados. Eles estão aí, né? Se recusou a comprar a vacina da Pfizer ano passado. Está tudo documentado. Está tudo documentado. É um acervo documental e que vai ser... E depoimentos, né? Eu quero ver, por exemplo, esse Pazuello. O Pazuello vai assumir, vai para a cadeia, vai assumir a responsabilidade pelo genocídio. Ah, não. Eu sou o culpado do presidente. O presidente recomendava o uso de máscara, eu que disse para não usar. O presidente dizia para não aglomerar, eu que mandava aglomerar. Né? Se bobear, tem uma relação premiada aí na CPI. Então, e é óbvio, rapaz, isso aí tira o sono de qualquer um, né? Sobretudo quem está com a bunda na janela como Bolsonaro. Agora, o registro, né? A Procuradoria-Geral da República, que não move uma palha, investigar Bolsonaro, as ações e as omissões do governo, está abrindo investigação contra os governadores, né? É inacreditável isso. Hoje saiu a matéria, aquela subprocuradora Lindora, né, que é o braço direito do Augusto Aras, abrindo investigação contra os governadores. Ou seja, tentando tirar o foco, né? Tentando tirar o foco do governo federal, que é o grande responsável pelo que está acontecendo. Rogério? Eu acho que o Renan Calheiros fica, sim, concordo com a avaliação do Zaratini e do Vadir. Eles não têm condições de tirar uma hora dessa o Renan, depois dele ter dito que fará um relatório técnico, mas que, evidentemente, ele tem na mira o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, as coisas para eles vão tão mal que a denúncia que apareceu agora foi do presidente, né, da CPI, o Omar Aziz. É uma denúncia séria dele do desvio de 260 milhões da saúde, quando ele era governador. Então, já estão colocando em dúvida se ele pode ser o presidente tendo feito desvios na área da saúde. Então, é muito difícil que eles tirem o Renan, com um problema agora no presidente, que foi indicado pelos bolsonaristas. Então, eu acho que vai ser o Renan, e concordo com o Vadir, é muito fácil. Eu já fui de CPIs de tudo quanto é tipo, vocês imaginarem. Até aquela CPI do narcotráfico, quando teve em Minas, eu fui relator dela. Fui agora relator da CPI de Brumadinho. Olha, provar que a Vale era uma empresa responsável pelo crime de Brumadinho não foi difícil. Foi só pegar as análises técnicas e olhar no passado tudo que a Vale tinha de conhecimento da possibilidade de rompimento. E, com isso, ficou pregado na testa da Vale que ela era responsável e poderia ter evitado o crime. O Vadir tem razão. Em relação ao Bolsonaro, qualquer dos itens que você pegar, você vai ver a culpa dele, a confissão dele. Ele é réu, confesso, em vários assuntos. A cloroquina, por exemplo, que eles colocaram como santo remédio dentro do Ministério da Saúde, ele várias vezes receitou essa cloroquina. E mandou fabricar. Gastou dinheiro mandando fabricar cloroquina. Aí. Não foi só prescrever o remédio, não. Ele mandou fabricar. Está aí já uma boa foto para a CPI, uma boa prova. Até para a EMA ele deu cloroquina, tem a foto dele com a EMA. Eu acho que ele já estava perturbado desde aquela época. E ele disse que ele nunca indicou cloroquina para ninguém. Ele disse que ele quer ver uma imagem onde ele nega essa foto, ele alega que essa foto não existe. Tem ele correndo atrás da EMA. Vivo no mundo paralelo. Arruma a foto dele correndo atrás da EMA. Eu acho que aquilo mostra que ele já estava doido desde aquela época, viu, Pimenta? Esse problema dele, não sei se é só o Lula, não, porque desde que ele correu atrás da EMA com remédio para receitar para a EMA, esse homem é capaz de tudo. Olha só, gente, o CPI pode começar investigando queda de Mandetta e Tais e a pressão por apoio ao tratamento precoce. Osmar Aziz e Renan Calheiros estão analisando uma estratégia que pode iniciar
E a queda do Mandetta e do outro, aquele que passou uns dias lá no Ministério, fundamentalmente teria ocorrido porque eles não quiseram assinar aquele documento do Ministério da Saúde para que fosse, né, oferecido para as pessoas esse remédio. E eles tinham comprado uma grande quantidade desse remédio. E eles precisavam desovar esses remédios. E nenhum dos dois quiseram assinar aquele documento. Aí o Pazuello foi lá, bem mandado como ele é, Pazuello, Sargento Garcia, e assinou o documento. Agora o Pazuello não é médico, gente. O Pazuello não é médico. E assinou o documento, né? Ai, a EMA aí, ó. Isso aí, se tu contar fora do Brasil o negócio desse, ninguém vai acreditar, rapaz. Se alguém contar que o presidente da República andava correndo atrás de uma EMA com uma caixa de cloroquina, ninguém vai acreditar num negócio desse, rapaz. Rapaz, a EMA partiu para cima dele, viu? E a EMA partiu para cima dele. A EMA bicou ele. A EMA reagiu. Ela virou praticamente uma heroína brasileira. Essa é a famosa hematoma. Hematoma. Ô, Pimenta, Oi. tem pedido da CPI da cloroquina, né? Que é nosso, tá lá. Nós três aí somos autores dele. Agora, tem fundamento essa história, Rogério, tem a ver com a cloroquina, porque, de fato, o que pode ter levado à queda precipitou a queda do Mandetta e do outro, foi a história do tratamento precoce. Exatamente. Essa quantidade enorme de cloroquina que eles mandaram fabricar. Eles precisavam desovar esse material. Tem relação da fábrica nos Estados Unidos, que é ligada a pessoas do Trump, com a ida do filho do Bolsonaro lá para negociar, inclusive, a vinda desses remédios. Então, nós vamos ver, inclusive, facilitação para terceiros que produzem cloroquina e que ficaram ricos com isso. Aumentou e muito a venda da cloroquina, a fabricação da cloroquina, e tem laboratórios que ganharam com isso. O laboratório do Exército, o Exército tem um laboratório que produz, né? Passou a produzir cloroquina, mas importaram dos Estados Unidos o princípio ativo, o insumo, né? Que agora se chama insumo. Então, parece que houve, inclusive, um sobrepreço aí, como diz agora o Tribunal de Contas. Antigamente falava superfaturamento, agora é sobrepreço. Então, parece que tem um sobrepreço aí na compra de cloroquina pelo laboratório do Exército, né? Então, e tem aquele laboratório... Vai pegar os milicos, viu? Vai pegar os milicos essa história. Tem aquele laboratório na Índia também, que eles trouxeram de lá insumo para a fabricação da cloroquina. Que é também um laboratório suspeito de ter relações financeiras com ele, de apoiadores do Bolsonaro. Então, tem muito lugar para mexer e tem muito senador esperto ali naquela CPI, experiente. Eu acho que o Bolsonaro está vendo as coisas aí, não é à toa, não. O negócio está feio para o lado dele. De vez em quando ele faz aquelas ameaças no cercadinho, né? Semana passada falou, estou esperando o povo pedir, tal. Ninguém sabe o quê, né? Ele não fala, ele está ficando desmoralizado com isso também, né, Vadir? Esse papinho dele, né? É verdade. É um bufão, né, rapaz? Um bufão bravateiro, né? Um sujeito é um completo. Ele não sabe o que foi. Ele até hoje ele não sabe a dimensão do cargo. Ele não conhece a dimensão do cargo. Ele não consegue perceber. É um sujeito, é o mais desqualificado de qualquer chefe de governo que o Brasil já tenha tido. É o mais desqualificado de longe. Não há ninguém que tenha chegado perto dele, né? Nesse quesito, né, do despreparo, da desqualificação, de simplesmente não saber o que ele faz ali, né? É um sujeito completamente fora de órbita. Destruiu o Brasil, né? Mergulhou o povo brasileiro na miséria novamente, de onde nós tínhamos conseguido tirar boa parte da população. País do desemprego, país da devastação mental. Não há um item negativo no governo dele. Um item. Não há nada que salve no governo dele. Então, esse sujeito, ele tem que abreviar a permanência dele no governo. Porque é algo... E vai tomar cacete lá nessa reunião do clima.
Vai ser mais um vexame internacional que o Brasil vai protagonizar. Todo mundo está falando que vai ser, que nós vamos apanhar. Nós não, o Brasil, né? O Brasil de Bolsonaro vai apanhar, vai ser bucha lá, viu? Todo mundo está falando. O Brasil de Bolsonaro, é isso mesmo. Ô, Vadir, e quinta-feira no STF, o que você está apostando aí? Suspeição do Moro. Vai ser carimbada a suspeição? Eu acho que a decisão correta, e eu acho que é a que vai acontecer, é de que o julgamento já foi... O julgamento é definitivo na segunda turma, já acabou. Não acredito nesse gesto ousado do Supremo Tribunal Federal. Isso seria rasgar o regimento interno e criar uma instabilidade na corte, porque dali para frente todo mundo que perder na turma vai recorrer para o pleno. E o pleno não é instância recursal. O pleno e as turmas, cada qual tem as suas competências pré-definidas no regimento. Né? Não se trata de instância recursal. Então, sinceramente, ainda que haja viúvas do Moro ali, né? Mas eles não vão ter força para mexer. Aquele recado da Carmen Lúcia foi muito bem dado, viu? Foi muito bem dado. Então, aliás, vocês viram que a tal consultoria já rebaixou o Moro, né? Dizendo que ele não é sócio, que ele é mero consultor e ganha por serviço prestado. Não tem salário, ganha por serviço prestado. E até agora não se revelou qualquer serviço que tenha sido encomendado a ele. Então, esse é outro que vai passar maus percalços daqui para frente. A outra notícia que tudo é preocupante. Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar ameaças à imprensa. Quer dizer, entendeu? O cara abriu o noticiário, é uma paulada. Não, e a Carmen Lúcia deu 5 dias para o Arthur Lira justificar por que é que não despacha os 100 pedidos, mais de 100 pedidos de impeachment. Porque ele não faz nada, né? Nem despacha, nem arquiva e nem dá prosseguimento. Então ela fala, bom, não é possível, tem mais de 100 aí, você não faz nada, a gaveta não está nem fechando mais. Está travando ali, de tanto papel que tem lá dentro, né? A chapa está quente, gente. Eu acho que... Porque é só notícia negativa para ele. É só notícia negativa, não tem nada que ele possa aproveitar. É só item negativo. Faz muito tempo que o governo não tem uma pauta positiva, gente. Faz muito tempo que o governo não consegue sair das cordas, viu? Se tu pensar bem, e depois toda essa história do Lula, depois tudo isso que veio, realmente... E aí o cara vai passear lá, o filho vai passear e consegue capotar um quadriciclo, cara. Quer dizer, como é que é essa história aí que eu não vi direito, Pimenta? Rapaz, sabe que ele está muito estressado porque ele comprou aquela casa e não sabe como é que faz para pagar. Ele tem só o valor do financiamento dá o salário dele de senador. Daí resolveu passar o final de semana, desde quinta, num hotel. Um hotelzinho desse hotel boutique lá do Ceará, onde vai o jogador de futebol, os artistas. A diária mais barata, 13.600. A diária mais barata. Aí ele foi lá, não sei com quem, de avião da FAB. A empresa está dizendo que ele foi de avião da FAB. Eu tenho até que conferir isso. E aí tinha umas programações lá. Tu saía para passear de quadriciclo e ia um drone te acompanhando. E, rapaz, deu uma imagem numa nuvem, assim, ele achou que era uma foice e um martelo e foi fazer uma volta, assim, para capotar o negócio. Se assustou com a imagem da nuvem, capotou e saiu rolando, rapaz. Era para ser um negócio discreto, o cara conseguiu virar notícia nacional num hospital, tentando botar a clavícula no lugar. Eu vou te dizer o seguinte, rapaz, é um negócio de uma... Olha aí, vamos ver, ó. Olha ele lá. É ele aí? É ele aí, ó. Olha só, olha a foice ali, olha a foice, viu? Bota de novo aí, bota de novo. Lá vai ele, ó. Olha ali a foice, ó, viu? Rapaz do céu. Tá aí, rapaz. Tá aí o negócio, tá aí a prova, ó. Olha a foice, ó. Olha ali, ó. Viu? O desenho, ó.
Olha lá. Não, mas se ele foi no avião da FAB, é grave, hein? É grave, era tudo segredo. Agora vamos ficar para missões oficiais. Ele vai ter que justificar essa viagem, hein? Exato. Diz que cada final de semana tem que montar uma estrutura para cada um dos filhos. Só por uma questão de segurança, viajam em avião da FAB. Amanhã vamos atrás disso aí, gente. Diz que cada um dos filhos tem uma estrutura de deslocamento, com segurança, com tudo, avião à disposição, o que precisar, helicóptero, o que precisar. Os caras agem como uma monarquia, rapaz. Eu vi o relato aí daquela doutora Ludmila já tinha falado, não sei quem que falou esses dias também, os caras vão numa audiência com o presidente da República, os filhos ficam sentados na audiência junto. Dão palpite, falam. Ele levou o Eduardo junto na conversa com o Trump, pô. E o Ernesto Araújo quase que não entrou. É incrível. E era o chanceler, hein? É degradante. Imagina se fosse um filho do Lula, meu chapa, e passar o final de semana no Ceará com o avião da FAB. O que teria acontecido no país? Impeachment no dia seguinte. E foi tratar no avião, e foi tratar no Hospital do SUS. Ainda tivemos que pagar essa despesa, né? O povo brasileiro. Foi lá no SUS ainda que ele foi tratar lá no SUS. A Lara está com vocês aí, gurizada. O pessoal que ainda não curtiu pode curtir, quem não compartilhou pode compartilhar. Quem puder nos informar as cidades onde acompanha a transmissão, coloque a hashtag aí Fora Bolsonaro, né? Coloque aí... Tem uma notícia hoje interessante, que a moeda brasileira foi a moeda que mais desvalorizou no mundo durante a pandemia. E Foz do Iguaçu está vivendo um fenômeno interessantíssimo. Hordas de paraguaios atravessam a Ponte da Amizade todos os dias para fazer compra no Brasil. Né? Os paraguaios invadiram Foz do Iguaçu. Né? A moeda do Brasil está valendo mais nada. Foi a moeda que mais desvalorizou no mundo durante a pandemia. Claro, foi a pandemia? Foi. Mas aqui a moeda desvalorizou muito mais do que nos outros lugares. Né? Então, é a prova da falência total, da incompetência total desse governo. Pessoal, não sei se vocês viram uma matéria que dá bem a mostra do que se transformou o Brasil. Está no UOL, inclusive ainda está. Essa matéria ainda está no UOL. Mulheres de classe média baixa, é verdade, mas com a crise perderam renda, perderam emprego, casadas com filhos, estão se prostituindo para poder botar comida na mesa. Estão se prostituindo. E quando eu digo situação dramática, não estou aqui com nenhum tipo de sentimento moralista, não. Mas é uma situação limite para qualquer mulher. Tem que fazer essa opção por conta da fome do filho, porque não tem dinheiro para alimentar os filhos. Então, assim, a chamada da matéria faço durante a semana e reservo sábado e domingo para o marido. Mulheres comuns, mulheres tinham emprego, que perderam e estão se prostituindo. É isto que o governo Bolsonaro produziu aqui no país. É isto. Né? É isto. Então, é algo... Né? E aí vem um relato de diversas delas, né? São várias. Né? É uma matéria com São Paulo, viu, Dorotinho? Né? E é impressionante. É impressionante. A que ponto? Mas é a fome, gente. É a fome. É a fome, exatamente. É a fome. Aí a mulher vê o filho chorando de fome. Não tem... E eram setores da sociedade que tinham mudado a sua situação durante o governo Lula e o governo da Dilma. Né? Tinham chegado num nível de consumo, de estabilidade, e essas pessoas foram jogadas de volta para viver abaixo da linha da miséria. Essa matéria que apareceu ontem sobre a desestruturação da classe média. A classe média brasileira perdendo renda.
Está virando. Perdeu renda. Perdeu renda. Total. O relato de algumas delas é o seguinte: as opções que eu tive era tráfico, roubar ou me prostituir. Como as duas primeiras são atividades criminosas, eu escolhi me prostituir. Assim, porra. Eu estava agora numa conversa no DCM, né, numa live no DCM, e aí questionaram essa questão da classe média, tal. Olha, só a gente lembrar, a classe média no governo Lula e Dilma compraram apartamento, porque tinha financiamento do Minha Casa Minha Vida. Muitos filhos foram para a universidade com o ProUni, né? Tiveram condições de comprar um carro melhor, a produção de automóveis no Brasil bombava, era 3 milhões de automóveis por ano vendido aqui, né? Então, uma condição muito melhor. Então, agora estamos vivendo isso. O Bolsonaro falou, quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Promessa de campanha dele. Ele sequer corrigiu, fez a correção monetária da tabela de imposto de renda. Quer dizer, é um monte de promessa vazia. Então, o cara que acreditar, o cara que é do povo, da classe média, um trabalhador que acreditar nesse cara, só sendo muito estúpido mesmo. Eu não imagino como alguém possa votar nele novamente, né? Ou o mercado financeiro, que está ganhando rios de dinheiro, né? Só se foi. Saiu a pesquisa da população brasileira agora no governo Bolsonaro. E a classe média, que era 54% no Brasil, baixou para 47%. Voltou a empatar com o número de pobres, que também fica aí nos 47%. Então, da classe média para os mais pobres, foram em torno de 5 milhões de pessoas agora durante o governo Bolsonaro. Então, é um contingente muito grande que sai da classe média e passa para um estado de pobreza. Isso aí vai o desemprego, a ausência do auxílio emergencial, a ausência de socorro durante o processo de pandemia e a política, evidentemente, do Paulo Guedes, que é uma política que continua recessiva, né, gente? Impressionante. A gente vê agora no orçamento aprovado, não há investimento do setor público. Aquela PEC 186 do ajuste fiscal limitou-se em 44 bilhões, o máximo que pode ser implementado nos programas de auxílio emergencial. Ano passado foram 280 bilhões só para o auxílio emergencial. Esse ano, 44 bilhões. Então, a economia vai recuar mais ainda. Então, esse processo de recessão econômica se mantém como política de governo. E eles enrolados com o orçamento. O pior é que a pauta, eles continuam trabalhando a mesma pauta, né? Você assiste lá as reuniões nossas lá na Câmara, etc. O que eles querem fazer agora? Privatização dos Correios, é o que está na pauta, inclusive de amanhã, com urgência. Mandar um abraço para a companheirada dos Correios aí, pedir mobilização, que amanhã está na pauta a votação da urgência no projeto de lei de privatização dos Correios. Estão falando agora também, de novo, em ativar, através da Comissão de Constituição e Justiça, daquela a outra desorientada, que quer agora apressar a PEC 32, essa que é o desmanche completo do serviço público no Brasil. Então, a pauta do tal mercado, ela não recua. O mercado continua insistindo erradamente de que vai haver uma retomada de desenvolvimento se você fizer mais recessão e mais ajuste fiscal, o que não condiz com nada que está acontecendo no mundo. Então, um retrocesso enorme que nós vivemos no Brasil. Esse é o problema aí do agravamento. Rogério, eles querem vender o correio para a Amazon, né? Que com esse negócio de comércio eletrônico só tem uma estrutura que atende o Brasil inteiro, que é correio, né? Que demorou anos para ser construída. Nenhuma empresa vai construir uma estrutura de logística como tem o correio. Então, é um filé mignon, né? Para o comércio eletrônico, é imprescindível ter o correio para poder ocupar espaço no Brasil. E a Amazon vai ainda varrer essas empresas. A Magalu, aí, a Luísa Trajano, deveria estar com a cabeça fervendo, né? Porque
a Amazon comprar o correio, ela vai mandar por onde as encomendas dela, né? Então, vai criar uma disparidade de condições aí de venda fantástica, fantástica, né? Estou vendo essa coisa acontecer. E na área do petróleo, você vê aquele fundo Mubala, que é dos Emirados Árabes, está comprando a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e vai comprar a Braskem, que é a maior indústria petroquímica da América Latina. Então, você imagina, eles vão comprar a refinaria e a indústria petroquímica, fazer uma junção, que era o que a gente queria fazer na Petrobras, né? Fizemos até. Mas eles querem juntar outro ganho de escala fortíssimo, né? Então, o Salles, ele tinha razão, viu? Ele está passando a boiada. O governo, na pandemia, como a gente não pode ir para a rua, manifestação, essas coisas, nós estamos vendo aí eles atacarem aí o Paulo Guedes fazendo todos os negócios possíveis, viu? Incrível. Imagina tanto dinheiro que é isso que está rolando, dá para imaginar também como é que está sendo esse debate aí por cima, né? Essa pressa deles em fazerem isso, em passar essa boiada rápido. Eu acho que quando vai se vendo que o Bolsonaro tem todas as possibilidades de perder as eleições, e eles se apressam em fazer essas entregas absurdas, porque é muito dinheiro que corre aí, é muita gente ganhando dinheiro com essas vendas imorais, né, de empresas estratégicas brasileiras. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Além de toda essa questão da economia, tem um elemento que me preocupa. Não sei se vocês viram que o Bolsonaro, numa desses devaneios, no curralzinho, quinta ou sexta da semana passada, quando ele falou o negócio do Lula, ele falou: o Lula, se for candidato, e ganhar a eleição, numa eleição que os votos possam ser auditáveis. Se o Lula ganhar uma eleição com votos auditáveis, ele falou isso na frase. E hoje a Bia Kicis anunciou prioridade na PEC do voto impresso. A Bia Kicis hoje anunciou prioridade na Comissão de Justiça na PEC do voto impresso. Rapaz, escreve o que eu vou dizer. Eles vão criar uma confusão agora, no próximo período. Esse assunto é um assunto que interessa muito para eles. Esse é um assunto que interessa muito para eles. Eles vão entrar com essa PEC do voto impresso, mas eles não querem que a PEC seja aprovada, até porque é impossível de ser aprovada. Mas esse é o argumento para não reconhecer a legitimidade da eleição. Podem ver agora, hoje à tarde, a Bia Kicis, ele falou sexta-feira: vou respeitar o resultado da eleição se o voto for auditável. E hoje a Bia Kicis fala em PEC do voto impresso. Eu acredito que eles vão esquentar esse tema, eles vão aumentar esse discurso para deslegitimar o processo eleitoral, o processo democrático brasileiro. Essa é a minha percepção. Estou dizendo isso aqui hoje, lá no metade do mês de abril. Escreva o que eu estou dizendo. Daqui a 2, 3 meses, a confusão que vai estar criada no país em torno desse assunto do voto impresso. Trump 2. Agora, Pimenta, o problema deles é que está ficando muita bravata. O Bolsonaro já esteve em situações de fazer bravatas maiores e até de conseguir executar o que ele sempre sonhou, que é um governo mais autoritário, um governo neofascista. Hoje eu fiz uma live com o pastor Henrique, impressionante, que pastor, viu? Não sei se vocês conhecem, vale a pena a gente trazer ele aqui um dia. E ele usou um conceito muito interessante, que é o fascismo de mercado. Então, nós estamos vivendo, o Bolsonaro acho que sonha com isso. Ele se coloca a serviço do mercado e quer implantar um regime autoritário onde ele comanda tudo sem as instituições democráticas. Só que isso está longe de acontecer, e aí começaram as palavras dele a soar como bravata. Então, o Zaratini citou o que ele falou outro dia, né?
Eu quero ver o que o povo vai pedir. Estou esperando o povo pedir. O povo não pediu o que ele achava que ia pedir, não. O povo está pedindo, já é fora Bolsonaro. Então, as bravatas dele vão diminuindo. Eu acho que essa do voto impresso, se num tempo atrás ele teria condições de fazer muita bagunça com isso, hoje, desmoralizado do jeito que o governo está ficando, ele à mercê do centrão do jeito que está, ele não vai ter muita condição de fazer confusão. Já não conseguiu com o Exército, com as Forças Armadas, igual ele achou que ia conseguir naquela fatídica semana do 31 de março, onde ele tentou operar até motins, né, na Bahia e no resto do Brasil, nas polícias militares. Então, acho que começa a soar muito como bravata também, que vai enfraquecendo o governo, vai colocando ele cada vez mais dependente do centrão mesmo, do toma lá da cá, a jogada que lhe resta. Mas o Arthur Lira está dizendo por aí que não aceita veto no orçamento, viu? Que esse orçamento que eles separaram 30 bilhões de emendas para eles do Centrão, 30 bilhões de reais, eles querem se reeleger, é dinheiro para reeleição. Então, eles não aceitam conversa, não. O Bolsonaro vai ter que ceder nessa questão do orçamento. Se não ceder, a chapa esquenta, viu? E vai esquentar feio. Aí a coisa vai pegar. Agora, essa história do voto impresso, será que o Arthur Lira e essa turma embarca nesse discurso? Eu acho difícil, viu? Eu acho difícil, porque é muito complicado. Eu me lembro uma vez, Pimenta, eu estava lá, foi em 2017, a gente estava votando uma dessas leis eleitorais e o Bolsonaro ficou sozinho defendendo isso daí. Ninguém apoiou ele. Ninguém. Absolutamente ninguém. Foi e ele queria obstruir a sessão, não conseguiu. Eu acho difícil, viu? Ter maioria. Isso aí é um negócio tão atrasado, porque, na verdade, eles querem com isso é ter um controle, em algumas regiões, daquele voto que é impresso. Quando o voto ainda era impresso, tinha muita denúncia de corrupção. E tem, inclusive, podem olhar no Google, que eu olhei isso outro dia, do próprio Jair Bolsonaro, quando era candidato a deputado, denúncia de corrupção em cédulas. Porque ele já organizava milícias para fazer corrupção nas cédulas. Encontraram cédulas que eram cédulas arranjadas e que estavam dentro do procedimento de urna e as pessoas viram e denunciaram. Então, tem por trás disso também que ele faz um discurso de que é para fiscalizar, para ter maior nitidez no processo, mas não, um esquema que possibilita corrupção, principalmente a partir de milícias que ele organiza. Então, isso é um jogo arriscado. Não sei se Vadir lembra disso. Não, e o Supremo em 2020 disse que é inconstitucional. Tudo bem, era a tentativa de incluir na lei das eleições, né? Foi essa mini-reforma aí que o Zaratini fez referência. Eles tentaram botar na lei das eleições, o Supremo, Gilmar Mendes era o relator, se não me engano, deu liminar impedindo, né? Tudo bem, agora é PEC. Eu não sei qual a redação dessa futura PEC, enfim. Mas isso não tem a menor... Ela está propondo uma PEC de voto impresso, aí que não passa. A notícia que eu li é essa, é PEC. Não é isso, Pimenta? É PEC? Hein, Pimenta? Eu estou dizendo para vocês, a minha opinião, não é que eles querem apoiar. A minha opinião, eles sabem que é impossível aprovar. O que eles querem é apresentar um projeto, para o projeto ser derrotado. Mas eles têm que apresentar um projeto. Porque aí é a prova que eles tentaram garantir uma eleição limpa, com voto auditável, e o Congresso não deixou. Né? Eles precisam desse gesto para alimentar a matilha. Aí vai vir desculpar vocês por que não quiseram voto impresso. Se tivesse tido voto impresso, o mito tinha ganho a eleição. Gente, essa crônica está escrita.
O cara vai lá e diz sexta-feira, reconheço a eleição se tiver voto auditável. Aí a Bia Kicis hoje diz que vai fazer andar a PEC do voto impresso. Vocês acham qual é o próximo capítulo dessa história? Eles vão esticando a corda, igual o Trump fez com os votos no correio, a mesma coisa. Ele ficou denunciando, voto no correio, pode ter corrupção. Falou isso até perder as eleições e tentou depois até invadir o Capitólio, né? Então, eu acho que o Bolsonaro quer armar uma coisa mais bem articulada agora, com mais tempo. Aí tu junta isso com o decreto das armas, tu junta isso com o negócio das polícias militares. Nós temos que ter uma opinião, gente. Nós temos que ter uma opinião seguinte. O Bolsonaro está disposto a entregar, sem criar confusão, a derrota eleitoral que ele vai sofrer? O Bolsonaro vai tomar uma tunda eleitoral e vai embora com o rabinho entre as pernas, correndo o risco de ir parar em Bangu 8 e ele e todos os filhos? O que vocês acham? Eu acho que a única maneira dele não tentar nada é ele ser desidratado de tal forma que ele vai ficar aí com 20%, 15%, aí acaba o discurso. Agora, se ele tiver lá 40%, 40 e poucos por cento, esse é o discurso, gente. Não tenho dúvida, esse vai ser o discurso. Vai tentar criar uma história, né? A história de que foi roubado. Essa é a jogada. Melar o processo democrático. Eu acho que ele sempre sonha com isso, Pimenta. Agora, eu acho que as condições para ele, pelo menos hoje, são muito menores do que já foram, para melar o processo. Mas, gente, eu concordo em tese. Tu viu a hora hoje essa notícia aí da ONG do Vilas Boas? Gente, eu nem sabia que existia tal de Fundação General Vilas Boas. Que a mulher do Vilas Boas é a presidente e recebe dinheiro de 5 ministérios, mais de um órgão lá das Forças Armadas, e funciona numa sala lá da Confederação Nacional da Indústria. Mas desde quando que comandante do Exército, vai para a reforma e cria uma ONG, Fundação Fulano de Tal, e passa a receber de 4, 5 ministérios dando dinheiro para essa ONG? E ele ainda é funcionário da Presidência da República, viu? E ele ainda é funcionário da Presidência da República. Tem um CNE lá, hein? CNE não, como é que chama lá? Um DAS. E tem uma ONG, uma entidade, Flávio Caetano, que recebe dinheiro público. E o Lula, que era ex-presidente da República, não podia fazer palestra. Aí também tem um grupo de empresários apoiando essa ONG, mas não querem divulgar que... Quantas ONGs de generais foram criadas por aí, será? Mas desde quando que nós tivemos isso no país, gente? Com dinheiro público. Com dinheiro público. Né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito interesse, como diria o Brizola, tem muitos interesses nessa história aí, gente. Tem muitos interesses, tem muita gente ganhando dinheiro nessa história. Por que o Braga Neto não quis lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle explicar a compra do leite condensado e das picanhas? Se não tem... A frase que os bolsonaristas mais usavam é: quem não deve, não ter. Quem não deve, não ter. Pô, você não diz que não deve não ter, por que o cara não vai lá e esclarece? Olha, gente. Mas ele encabeça a lista dos convocados, os convocáveis, né, pela CPI, né? Ele e o Pazuello. Não foi numa. Essa CPI vai ser boa. Pimenta, e essa Leda Nagli hoje? O que você achou dessa fake news que ela divulgou, hein? Mas é lamentável, né, tia? É lamentável. Uma senhora, já em final de carreira, uma jornalista antiga. Ela tem um filho que é do coração ali do gabinete do ódio, né? Que é bolsonarista, desses bolsonaristas raiz. Aí a Leda Nagli, gente, ela leu uma postagem de um perfil fake no Facebook
que foi feito em nome do atual diretor-geral da Polícia Federal. Os caras criaram um perfil fake em nome do atual diretor-geral da Polícia Federal e falavam num plano macabro para matar o Bolsonaro, tramado pelo Lula e por ministros do STF. E ela lê isso, gente. A Leda Nagli lê isso no ar como verdade. Mas, gente, não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. Aí depois ela agora fez uma carta dizendo que ela não teve tempo de checar se a notícia era verdadeira ou não. Mas o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Isso é um esquema industrial de difusão da mentira. Não, e aquele camarada da Globo, né? Também veio com gracinha para cima do Lula. Como é o nome? Bial, né? Pedro Bial. Ele ali também veio com gracinha. Você vê, hein? E eu estava ouvindo o Sardenberg, o Carlos Alberto Sardenberg, que é comentarista da CBN. Ô Vadir, você precisava ver. Ele veio discutir o negócio da competência da 13ª vara. Aí ele mistura tanto os assuntos para chegar à conclusão que não, Lula é culpado mesmo. É culpado. E agora o STF fez uma confusão para todo mundo sair inocentado da Lava Jato. Olha só, esse Sardenberg é outro camarada, olha, junta ele, Leda Nagli, Bial, e tem mais uns piores aí, né? Da mesma laia, pelo amor de Deus. É tudo viúva do tucanato, tudo viúva de tucano, né? Que sentaram no colo de Bolsonaro em 2018 e agora estão perdidos por aí. Esse Bial é um direitista, sempre foi. Não sei se vocês viram um vídeo antigo dele com o Jô Soares, né? Quando o Jô fala, foi golpe na 64, ele diz que não. Não foi bem assim não, pô. É um sujeito... Né? Cara que biografa, que assina a biografia do patrão, né? Ele tem uma biografia do Roberto Marinho. Então você já vê, é funcionário padrão, né? É o lambe-botas do patrão, né? É isso que esse Bial é. Outro dia, em relação ao Merval, eu botei um Twitter, né? Botei, olha, minhas mais sinceras condolências ao jornalista Merval Pereira, né? Que não lhe faltem lenço nem Rivotril, depois do resultado lá do julgamento no Supremo. Esse pessoal está perdido, é o pessoal da terceira via, o pessoal que está tentando descobrir aí uma terceira via. Ô, Vadir, falar em terceira via, e o Ciro? O Ciro perdeu o juízo definitivo. Isso é outro... Diz que agora quer ir para Paris. Vocês vão participar da vaquinha que eu vou fazer para ele, mas é só para comprar passagem de ida, hein? Não vale a de volta, não. Saudades do Brizola, Pimenta. Mas o Ciro, na entrevista que ele deu para o Estadão, ele explicitou bem a estratégia dele. Ele falou, olha, eu acho que o Lula vai se consolidar e aí as pessoas vão perceber que o Bolsonaro não ganha do Lula e vão ver que a única maneira do Lula não ganhar é me apoiando. Então eu quero ter o apoio dos eleitores do Bolsonaro para ser alternativa ao Lula. E quero que o segundo turno seja eu contra o Lula. Porque aí eu tenho condições de ganhar a eleição. Quer dizer, ele abandonou completamente qualquer perspectiva, qualquer estratégia. Ele explicitou a estratégia dele. Eu quero ser o anti-Lula. Eu quero convencer a direita que eu sou a chance do Lula não ganhar. Quer dizer, então ele abandonou qualquer diálogo, qualquer... Eu não sei se o PDT, até onde o PDT vai nessa história. Pois é, pô. Porque o Ciro vai para a direita. O Ciro vai para a direita, gente. O Ciro voltou às origens, né? Porque a origem dele é arena, né? A origem dele é arena. Ele é filhote da ditadura, como diria Brizola. A esperança é o PDT não ir atrás disso. O PDT tem grandes companheiros. Mas o PSB, nos últimos dias, está fazendo um movimento aí, né? Querem fazer uma refundação, querem fazer não sei o quê. Eu acho que o PSB, com esse movimento do Ciro,
boa parte do PSB não vai acompanhar, até porque não tem espaço para eles. O Ciro diz nessa mesma entrevista que ele está dialogando com o DEM, que ele quer construir uma saída com o DEM. Ou seja, ele quer o vice dele, o ACM, que é alguém do DEM. Né? Esteve com a ACM hoje, reuniu com a ACM, ficaram horas de reunião para ver uma estratégia de derrotar a candidatura do Lula. Foi a matéria que deram agora, que vai exatamente na linha que o Pimenta colocou. Agora, o problema dele é que se ele acena demais também para o Bolsonaro, ele vai deixar escapulir, por exemplo, o próprio PDT. Né? Então, quando ele diz que no segundo turno ele viaja de novo, ele não consegue acenar também para esse público bolsonarista que não confia nele. Então, a estratégia do Ciro provavelmente será de outra derrota, porque ele poderia, nas eleições passadas, ter feito uma aproximação real com o PT, foi convidado a isso, optou por não fazer, né? Se afastar da estratégia da candidatura do Lula. Depois ficou o Haddad, até porque ele próprio não quis estabelecer um diálogo, não se mostrou confiante para representar a esquerda brasileira. Esse aqui é o problema que está acontecendo com o Ciro desde aquela época. Agora interessante foi o Eduardo Paes, que é do DEM, dizer que o melhor candidato é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB. O presidente do PSDB diz que não, o melhor candidato não é nem o Eduardo Leite e nem o Dória, é o Tasso Gereissati. Então tá bom, né? Porque assim os caras estão cada vez botando mais nome na roda e a coisa ficando cada vez mais confusa, né? Puta merda. Hoje tinha uma notícia que o candidato a presidente pode ser o presidente do Senado. Rodrigo. Viu essa, Vadir? Rogério? Sim. O nome que vai unificar eles todos é um nome que ainda não foi cogitado. O Rodrigo Pacheco já sonha com isso há mais tempo, sim. Ele tem esse movimento, né? Isso já é especulado aqui em Minas Gerais como uma hipótese, que é se unificar todo o que eles chamam de centro. Na verdade, é a direita que deu o golpe, etc., que quer se articular agora. Por trás disso tem Aécio Neves, tem essa turma toda. E eles vão cogitando nomes. O do Rodrigo eu já tinha ouvido falar. Mas tem Mandetta também, eles vão testando para ver se algum pega. Mas eu acho muito difícil uma alternativa dessa acabar se consolidando. Ô Pimenta, você viu a notícia aí da CPI? A CPI vai ser boa mesmo. Viu? Quem está na mira dela também é o Ernesto Araújo. E é verdade, né? Lembra que ele sabotava a compra de vacinas? Que as vacinas eram chinesas, podia fazer relação com a China para adquirir vacina. Está na roda. Bolsonaro que vai arrumar cargo de ministro para quem era ministro, para não ficar sem foro, vai ter que trazer todo mundo de volta para o governo, então. Vai ter que trazer o Pazuello, vai ter que trazer o Ernesto Araújo, vai ter que trazer todo mundo. É isso aí. Eu quero ver, Zaratini. Eu não me lembro de ter visto o general da Ativa sentado em CPI. Eu nunca vi general da Ativa sentado em CPI. Eu quero ver como é que vai ser o Braga Neto. Eu quero ver o Pazuello sentado na CPI para tomar depoimento, pedirem quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de general da Ativa. Vocês lembram algum caso desses? Sempre há uma primeira vez. Sempre há uma primeira vez. Como é que eles vão reagir? No tempo da ditadura não tinha CPI, né, Pimenta? Depois de 88 não teve nenhum general ativa no governo. Só tinha no Ministério da Defesa. Só tinha gente inativa. Quando eles botaram os ativos para dentro do governo, eles politizaram a relação com as Forças Armadas. E os caras têm que responder.
Ele não vai responder porque ele é general, ele vai responder porque ele estava no Ministério da Saúde. Mas quando chamaram ele para depor na história do oxigênio, quem fez a defesa dele foi o Ministério da Defesa do Pazuello. Isso vai dar uma baita confusão também, gente. Isso vai dar uma baita confusão, vocês vão ver. O dia que o general desses aí for depor, eles vão encher de gente fardada no plenário da CPI. Ou vocês acham que não? Bom, provavelmente. É. Mas é isso. Pô, é a militarização no governo, né? É melhor eles arrumarem uma. É melhor eles arrumarem uma versão. Dizer que quem está indo lá não é um general, e sim um ex-ministro. Às vezes o vexame fica menor para as Forças Armadas, né? Podia evitar um pouco isso. Ou daqui a pouco eles obrigam, eles não queriam, já tinham forçado a barra para ele ir para inatividade. Pô. Não agrada a militares esse negócio de quem está nativo aí. Ou vão forçar os caras aí para ir pedir as contas. Porque o general Fernando queria tirar os generais da ativa do governo, né? Exatamente. Então, é isso, gurizada. Senhores, o que mais temos? Já falamos de tudo. Tem mais. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem quiser mandar a cidade, da onde está ligado, mande a cidade. Um abraço. Boa noite, pessoal. Firme na luta. Boa noite, pessoal. Bora, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Ora! E aí, senhoras? Foi bom, né?